Se você não está comprando ações nesse momento, você vai se arrepender. E vai se arrepender para sempre. Eu sei que nessa hora muita gente pensa, isso aí é historinha de youtuber, é historinha de conteúdo na internet. Mas a minha missão nesse vídeo aqui é te provar o porquê que isso faz sentido. A gente vai olhar para muitas décadas de dados aqui. E a gente vai entender por que muita gente se arrependeu já no passado de não ter comprado bolsa. E eu vou te mostrar também por que eu tô te falando isso mesmo em um momento em que a bolsa tá rompendo máximas e batendo recordes, tocando ali os 200 mil pontos. Não é só a gente, bolsa americana, lá os Estados Unidos, subindo pra caramba também, mesmo momento. O que é que eu quero te mostrar nesse vídeo? Os números, de fato, do que é que tá por trás dessa alta da bolsa nesse momento. Os 3 momentos da história no passado em que essa urgência de comprar na hora certa apareceram. E por que é que comprar ações agora vai ser a única forma de você não se arrepender no futuro. E a primeira coisa que eu quero fazer contigo é te mostrar a foto do que está acontecendo recentemente. Em 2025, o Ibovespa subiu 34%, melhor desempenho em 9 anos de história. E aí, só em 2026, a Bolsa Brasileira chegou a subir quase 24%. Sendo que, atualmente, depois das quedas mais recentes, ela ainda está subindo 7% esse ano. Se a gente olhar até abril desse ano, foram 18 quebras de recorde de alta da Bolsa. Para você ter uma ideia, quem comprou Bolsa lá no final de 2024 viu uma alta de 50% na carteira. E quem puxou essa festa aqui não foi o investidor brasileiro. Foi o dinheiro que vem lá de fora, do investidor gringo, que ano após ano vem colocando mais dinheiro no Brasil. Hoje em dia, eles já representam mais de 61% do volume negociado na B3. A nossa bolsa. Só em janeiro desse ano aqui, o estrangeiro despejou mais de 26 bilhões de reais na B3 em um único mês. E aí, em maio desse ano, já tinham entrado mais de 57 bi. Isso é mais do que o dobro do que tinha entrado em 2025. E foi isso que muita gente chegou a especular que o Brasil era o novo ouro do mundo, como disse ali o Bank of America. Ou seja, a gente começou a ingressar num momento de otimismo, de euforia, que era quase inimaginável lá no final de 2024, se a gente volta. Basta a gente começar a ver as notícias do passado para a gente entender os momentos que a gente vivia. Ali em setembro de 2025, quando o Ibovespa estava a 143 mil pontos, o PL da bolsa, o preço sobre lucro, que mostra em muitas linhas se a bolsa está cara ou está barata, estava marcando no indicador 8,4, sendo que a média histórica é de 10,5. E mesmo agora, nesse momento em que a gente viu a bolsa subir, o preço sobre lucro ainda está na casa dos 11, que é basicamente na média histórica. Então, em bom português, o que a gente está vendo aqui é que a bolsa subiu quase 50% desde 2024, só para conseguir ficar na média histórica, sendo que o lucro das empresas também subiu nesse período. E aí, para a gente fechar esse quadro, lá do outro lado do mundo é a mesma coisa. Em maio de 2026, o S&P 500, as principais ações lá dos Estados Unidos, bateu a sua máxima histórica, acima dos 7 mil dólares. Inclusive com o Goldman Sachs já elevando o target, o alvo ali, para 8 mil pontos até o final desse ano. Só que aqui tem uma diferença estrutural muito grande entre o nosso momento e o momento dos Estados Unidos. Enquanto o nosso preço sobre lucro está na média histórica, a gente está negociando a 11 vezes o lucro, eles lá estão negociando a 32 vezes, o que é maior do que o histórico do século passado inteiro. E aí, quando a gente coloca esses dois contextos na mesa, é natural que o gringo lá de fora olha pra gente olhando muito mais um início de qualidade com um preço baixo. Ele vê um potencial de crescimento e ainda consegue aproveitar um juros mais alto caso ele precise correr para renda fixa. E aí, por essas e outras, a XP já está projetando o Ibovespa de chegar em 235 mil pontos no cenário otimista, ainda em 2026. Então, o quadro ele está montado, as coisas estão na mesa nesse momento. Bolsa brasileira na máxima histórica, mas com preço razoável, bolsa americana muito na máxima, com preço muito esticado. E aí o estrangeiro continua olhando e colocando dinheiro no Brasil. E por isso, muita gente aqui começa a se perguntar, tá, mas será que é hora então de comprar? Será que é hora de voltar pesado para a bolsa? E é isso que eu quero te falar a partir de agora. Agora, vamos ser bem sinceros. Olha para o que a gente já falou aqui nesse vídeo. Tem menos de 6 minutos de vídeo e a gente já conversou tudo isso. É informação de mercado americano, informação do mercado brasileiro. E sinceramente, eu sei que muitos de vocês gostam de estudar, de estar por dentro e colocar o teu próprio dinheiro em algo que você estudou muito. Isso pode fazer sentido para a maioria de vocês. Agora, eu entendo que tem uma outra parte de vocês que sabe que o foco teu precisa estar no teu trabalho. Até porque é lá que você vai conseguir ganhar mais dinheiro para aportar melhor nos teus investimentos. E por causa disso, não sobra tempo nem conhecimento técnico para se especializar em investimentos, acompanhar todas as notícias. Isso começa a ser cada vez mais verdade quanto mais relevante é o teu patrimônio. Uma coisa é você investir os teus primeiros 10 mil reais. Outra coisa é você investir 800 mil reais que vão garantir o futuro da tua família. A decisão de investimentos ela precisa ser muito mais assertiva. Então, se você está na segunda categoria de investidores que sabe que não pode ficar perdendo tempo estudando mercado financeiro para talvez tomar uma decisão boa, aí nesse caso eu te convido a participar de uma sessão de consultoria gratuita. Um espaço onde a gente vai colocar um dos nossos especialistas de investimentos para olhar para o teu
portfólio, olhar para a tua estratégia e entender se ela é uma boa estratégia de verdade. Ou se você não caiu em algum viés e escolheu um ativo errado, ou se você não está pagando taxas ocultas demais para o teu assessor de investimentos e isso está comprometendo o teu resultado. Tudo isso para depois te entregar um novo plano de investimentos, para te fazer investir melhor de verdade e chegar até antecipar em 10, 15 anos a tua aposentadoria. Para você participar de uma sessão de consultoria totalmente gratuita como essa, clica num link que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Boa, agora deixa eu fazer o seguinte, eu vou te mostrar 3 momentos na história recente em que o investidor brasileiro olhou para a Bolsa do Brasil e disse, ah não, agora tá caro demais, ou então, ah não, agora tá assustador demais, não vou investir na Bolsa. E em todos esses 3 momentos, a decisão de não comprar a Bolsa foi muito cara. Primeiro deles, dezembro de 2024, não faz tanto tempo. O Ibovespa estava a 120 mil pontos, o dólar batendo 6,18. Quem lembra disso? Todo mundo decretando que era o fim da Bolsa, o fim da renda variável no Brasil. Gente falando até que a gente estava vivendo uma nova era Dilma por causa das contas fiscais. Os títulos do YouTube que apareciam na época era Fuja da Bolsa, Fim do Real, o Brasil quebrou. Qualquer um que falasse em comprar a Bolsa naquele momento era porque queria se aproveitar da situação, porque era sardinha. Eu lembro inclusive da gente ser muito xingado ao falar de investimentos aqui naquela época. Só que quem decidiu não comprar a Bolsa naquele momento, quem decidiu ir, ah não, eu vou para a taxa Selic, que já estava em mais de 13% no momento. E aí, quando a Bolsa começar a melhorar, o cenário do Brasil começar a melhorar, eu volto para investir na Bolsa. Esse cara que tomou essa decisão, ele perdeu uma alta de quase 50%. Isso aqui é quase 4 anos do que ele vai precisar render na renda fixa e aconteceu aqui em pouco mais de 12 meses. Beleza, vamos olhar para outro momento. Março de 2020. Ibovespa tocou ali os seus 63 mil pontos no pior dia da pandemia. Foram 6 circuit breakers na bolsa, ou seja, dias em que a bolsa caía muito forte e o pregão simplesmente parava. O FMI já estava projetando uma recessão global, só que quem teve coragem de comprar naquele momento, naquele agora, viu o índice subir 80% até janeiro de 2021, em menos de um ano. Algumas ações, inclusive, chegaram a subir mais de 400%. Agora, o cara que se desesperou, que pensou assim, putz, vai fechar tudo, vai fechar a economia, vai fechar a loja, como é que eu vou ficar nisso aqui? As empresas vão parar de lucrar, vai tudo quebrar, então eu vou tirar o meu dinheiro da bolsa. Esse cara vendeu no pior momento possível, na hora que estava tudo muito barato. E ainda tem um outro momento, volta para janeiro de 2016. O Ibovespa em mínima de 37 mil pontos. Falar isso aqui de 2026 chega a ser desesperador, com a gente tocando 200 mil pontos, naquela época estava 37 mil. Brasil estava numa recessão profunda, Dilma passando por um processo de impeachment. Todos os bancos e casas de análise tratavam a bolsa brasileira na época como quase um doente terminal. Mas aí, sendo engenheiro de obra pronta hoje, o que aconteceu? Em quem comprou justamente naquele momento de caos total, já em janeiro de 2017, mesmo com toda aquela incerteza de crise que a gente estava vivendo no Brasil, a bolsa subiu mais de 41%. E foi inclusive o ponto de partida do ciclo de alta mais recente que a gente tem, onde a bolsa subiu mais de 200% até o meio ali de 2021. Ou seja, quem ficou esperando as coisas melhorarem, esse cara só voltou pro mercado quando a bolsa já estava a 100 mil pontos, perdendo ali 60%, 70% dessa alta. E aí eu sei que muita gente olha nesse momento e pensa, ah, Felipe, mas tu tá olhando só para quanto ela subiu. E quem passou pela crise, que viu a bolsa cair de verdade? Isso é verdade. Olha para os topos ali, ó, por exemplo, maio de 2008, quando o Ibovespa bateu um pico em dólar que durou 18 anos. Nos 4 meses seguintes, a bolsa caiu 60%. Isso aconteceu em 2020 também, em janeiro de 2020, antes da Covid. A queda que veio depois foi de mais de 40%. Quem comprou nesses topos viu a sua carteira cair de 18% até 60%. E é justamente aqui onde mora a sacada principal. Eu te apresentei uns 5 momentos diferentes da história aqui e em todos eles, quando o investidor ficou tentando adivinhar o que é que ia acontecer no futuro, foi aí que ele perdeu dinheiro. Quando o cara estava com muita confiança no mercado brasileiro e achava que o mercado ia continuar subindo muito, em muitos momentos foi justamente aí que o mercado caiu pra caramba. Quando o cara achava que precisava de um pouco mais de previsibilidade, que o mercado ia demorar para se recuperar, foi justamente aí que a principal alta aconteceu. A conclusão principal aqui é: a indústria, a mídia, o teu assessor de investimentos sempre vão ter uma narrativa muito bonita para te explicar e para que você conclua alguma coisa que você acha que vai acontecer. Em 2024 era o Brasil quebrou, estamos indo para uma outra era Dilma. 2020 era a pandemia que vai cair mais, 2016 era a crise que nunca tinha sido vista antes. Sempre tem motivo e sempre tem o investidor que vai se arrepender da decisão que tomou no meio do furacão. Só que ele só percebe isso no futuro. E aí a gente chega no principal ponto que importa. Por que isso tudo importa tanto no fim? Porque a única forma de você investir bem e nunca se arrepender de uma decisão tomada lá no futuro é investir sempre agora. É esse agora que a gente tá vivendo hoje enquanto você assiste esse vídeo. Vai ser o agora daqui a 3 meses, na hora que você estiver
lá tendo que tomar uma decisão de investimentos, aquela é a hora de investir. O agora que você vai viver no final desse ano é mais um momento para tomar uma decisão olhando o que existe agora e passar a tomar decisões racionais, com base em matemática, em estratégia. E nunca mais cair nesse tipo de decisão de não vou comprar agora porque tá caro, ou não vou comprar agora porque tá assustador. Nessas horas dessas narrativas e conclusões, você basicamente está dizendo que você sabe mais do que o mercado. E os dados nos mostram que isso é ineficiente em termos de investimento. Quer ver uma prova contundente de tudo isso que eu estou te dizendo aqui? A corretora Charles Schwab, ela pegou 20 anos do S&P 500 e ela simulou um estudo muito interessante, comparando tipos de investidores diferentes. O primeiro investidor era chamado de Peter Perfect, o Peter Perfeito. Ele tinha uma sorte sobrenatural. Ele sempre acertava o fundo da bolsa, o fundo dos investimentos em cada ano na hora de investir. Aí tinha outro cara lá, o cara que eles chamaram de Rose, e ele fazia o oposto. Era um cara muito azarado. Toda vez que ele ia comprar a bolsa, ele sempre comprava no topo, na parte mais cara do ano inteiro. Aí vinha um terceiro investidor, um cara que, diferente dos dois primeiros, ele fazia aportes automáticos mensais. Esse cara nem sabia quanto a bolsa estava. Ele estava lá trabalhando, simplesmente mandava o dinheiro para a corretora e investia automaticamente, sem nem pensar. E o último investidor foi um cara que ficou esperando ali na renda fixa, esperando o momento que ele achava que era melhor de investir. Resultado disso tudo em 20 anos. O primeiro, Peter Perfeito, terminou com 186 mil dólares. O segundo terminou com 151 mil dólares. O terceiro, o cara que investia no automático, terminou com 166 mil dólares. E por fim, a gente tem um cara que esperou a hora certa. Esse ganhou 47 mil dólares. Ou seja, quase 4 vezes menos do que o cara que simplesmente investiu no automático, sem nem pensar. Até mesmo o cara que foi o mais azarado de todos, que comprou no momento de maior alta do ano, ainda assim ele ganhou mais dinheiro do que o cara que estava na renda fixa, simplesmente esperando. Esse tipo de estudo aqui mostra muito claramente como o comportamento do investidor acaba interferindo diretamente no resultado dele no médio prazo, não é nem no longo não. E como a gente sabe que não dá para ser nem o cara mais sortudo do mundo e investir sempre nos maiores fundos, porque não tem como saber, e nem o cara mais azarado do mundo, que você todas as vezes que você for investir você vai errar, isso não existe. A única coisa que a gente pode fazer é ser um investidor consistente, o cara que tá todos os meses ali investindo um pouquinho, focando no teu trabalho para continuar colocando dinheiro nos teus ativos. Isso é o que eu falo de investir no agora, investir agora hoje, investir agora daqui a algum tempo. Não quer dizer que você vai simplesmente pegar todo o teu dinheiro e colocar num ativo só. Isso quer dizer que você vai investir conforme a tua estratégia, independente da narrativa que estiver acontecendo no mercado. Quando o Ibovespa cair 20%, você vai aportar no que a tua estratégia está mandando você aportar. Quando o Ibovespa subir 30%, você vai colocar no que a tua estratégia está mandando você colocar. É justamente esse conceito que a gente trabalha aqui com os nossos investidores e que a gente chama de sistema de alocação estratégica, que é um caminho muito claro para você sempre saber, independente se a bolsa subiu, independente se o juro está alto ou baixo, você vai sempre saber para onde é que você tem que direcionar o teu próximo aporte, o teu próximo investimento. E essa é a única forma de você sempre comprar os ativos quando eles caem, estão nos preços mais baratos, e vender na hora que ele está caro demais, fazendo com que o investidor sempre acabe ganhando muito mais dinheiro do que a média, só porque ele investe com estratégia, pensando e não sentindo. E aí eu te pergunto, esse tipo de ideia, ele faz sentido para você? Como é que você investe hoje? Me conta aqui embaixo, seja bem sincero, se você está satisfeito ou insatisfeito com os seus investimentos, me conta que eu quero saber. Dito tudo isso, eu te mostrei vários momentos da história em que quem não investiu acabou se arrependendo e qual é a postura certa, por que você tem que investir agora, sempre. E para que você continue assistindo os vídeos aqui do canal, eu vou deixar um outro conteúdo bem similar a esse. E eu, Felipe Almeida, seu dividendo, te espero no próximo vídeo.